Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um versículo da Bíblia que eu li. E eu vi assim que antes eu pensava de um jeito, e aí depois que eu li esse versículo, me fez enxergar diferente outras coisas e vou estar compartilhando com vocês, vou estar falando, com vocês sobre isso, sobre esse versículo. Mas eu quero primeiro ler ele em inglês, depois eu faço a tradução e explico um pouco do que eu entendi e vocês podem também falar o que vocês acham sobre esse versículo. Então, está o versículo em 1 João 4, 10 do 12. E em inglês fala 1 John 4, do versos 10 até until 12. E vai falar assim, vou falar primeiro em inglês, viu? If we love each other, God lives in us, and His love is made completely in us. Então tá falando, se nós amamos um ao outro, Deus vive em nós e seu amor é feito completo. Eu tô falando ao pé da letra, mas é feito completo em nós. Ou então é completo em nós. Então, eu tava antes com uma visão sobre que eu vejo que estava equivocada sobre isso. A gente ouve muito, nos tempos de hoje, sobre a gente se amar e sobre sempre voltado para o benefício da gente, Mas aí, com esse versículo, eu mesma me pegava me perguntando cadê Deus, ou por que eu não vejo Deus, porque eu não escuto, ou porque eu não sonho com Deus. E já sonhei, só que muitos sonhos, a maioria dos meus sonhos não é com Deus. E então eu me pego com esse versículo falando que se a gente não ama o outro, então Deus não está se a gente não ama, então Deus não está em nós. Mas se a gente ama o outro, Deus está em nós. Então eu parei para pensar, poxa, esse versículo tá me levando a pensar diferente, Não é o que a gente costuma ouvir, porque mesmo que Jesus se sacrificou por nós, sofreu por nós, a gente também tem que se sacrificar e sofrer por amor ao outro. É isso que veio pra mim, sabe? Não é fácil escutar, não é fácil também fazer na prática, é muito fácil eu estar aqui falando e explicando pra vocês o que veio pra mim do conhecimento, mas praticar a palavra é algo que, assim, vai sim confrontar a nossa carne, vai sim muitas pessoas também questionar por que a gente sofre tanto, ou por que estão chorando tanto diante de nossas boas ações para com o outro. E vai ter certas pessoas que não vai valorizar nossas boas ações, e pode ser que até a pessoa não mude, mesmo que você ame aquela pessoa difícil, mesmo que você faça o bem para aquela pessoa, nunca espere o retorno, porque pode ser que não venha um retorno, E a gente também é algo normal, é algo assim que vem de forma automática pra gente, porque a gente quer ser amado, a gente quer ser valorizado. E é interessante porque quantos vídeos eu não fiz preocupada também com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal que eu tava cozinhando, e depois eu comecei a falar sobre o que eu achava do aborto. E aí veio 2 comentários assim que, tipo, não estavam a favor do meu vídeo, ou sei lá, falaram mal do meu vídeo. Mas aí, diante desse vídeo, ainda assim, eu ainda dei like pra aquelas pessoas e não respondi, Porque assim, se eu fosse responder com
que eu senti não seria um bom comentário para essas pessoas, ia ter confusão e tudo isso, né? Então, eu pude pensar assim, que Deus quer algo da gente que às vezes a gente pensa que está fazendo algo que é o que Deus quer e na verdade não é. E eu vejo assim que o amor que Deus quer que a gente faça pelo outro tem sacrifício. Jesus foi na cruz por nós e nós como cristãos a gente, não vou dizer que temos que ir para a cruz por causa do outro, não é isso, mas a gente tem que, não é pra gente se humilhar, mas é pra gente ser humilde, sabe? Não é pra gente idolatrar ou ficar de joelhos perante uma pessoa, porque ficar de joelhos somente com Deus. E é tanto que eu lembrei agora sobre Daniel. Daniel nos mostra como é ser humilde e como o que Deus quer diante de sermos humildes, mas também não é pra gente se humilhar perante humanos. Então, é isso que eu vejo, que a gente... Deus não quer que a gente se humilhe ou idolatre pessoas, mas Ele quer que a gente seja humilde perante os outros. Então, tem a ver com amor, tem a ver com respeito, tem a ver com a gente ter, assim, um sentimento, todo mundo fala, um sentimento de empatia, né? Mas, tipo assim, da gente entender o outro, da gente compreender o outro. Então, assim, eu vejo que a gente tem que, cada vez mais isso, a palavra nos confronta, cada vez mais que a gente lê a palavra, não somente um pedaço, mas entender por completo o amor de Cristo e também o que Cristo espera da igreja, porque Cristo também espera da igreja. A gente não pode simplesmente pensar que, eu aceitei a Jesus, ou então eu já sou cristã, e aí tá tudo bem. Não é assim. Deus espera ações da gente, que muitas das vezes vai nos confrontar, a gente fala assim, Senhor, mas eu não quero. Então, o profeta Jonas mesmo não queria fazer a missão. Deus queria que Jonas fizesse uma coisa e Jonas fugiu do que Deus queria. Então, é mais ou menos isso. Deus quer que a gente haja diferente com o outro, mas aí a gente vai pela carne, que é o normal. Isso. Mas Deus quer que a gente vá pela graça, Deus quer que a gente vá pelo sobrenatural, quer que a gente vá pelo agir do Espírito Santo. Então, a própria palavra também fala, não lembro em qual parte da Bíblia, mas fala assim que qualquer um ama o outro que nos ama. Isso daí qualquer um faz, seja ele cristão ou não, ele vai amar e vai odiar aquele que odeia ele. Mas nós, como cristãos, que temos o peso de falar assim, que somos cristãos, as pessoas vão ver nossas atitudes, se são ou não parecidas com Cristo. Então, e quem mais vai nos julgar sobre isso, ou quem mais vai estar assim, olhando para ver se a gente é cristão ou não, são as pessoas de fora. Claro que também existe, né, pessoas na igreja e tudo que julga, mas eu tô falando assim, que o nosso testemunho maior tem que ser pros de fora, tem que ser aqueles que não conhecem a Cristo. Porque aqueles que estão na igreja já sabem, eles não vão, se eles amam a Cristo, né, de verdade, eles não vão fugir do caminho, porque eles sabem qual é o caminho. Os verdadeiros cristãos não ficam olhando para o que o outro, como posso dizer assim, não vai esperar do outro que o outro seja santo para ele ser santo. Se ele é verdadeiramente cristão, se ele tem aquele peso de querer agradar a Deus no coração, né? Ele vai buscar isso. Esse é o cristão genuíno. Ele vai buscar agradar a Deus independente dos outros, mesmo que dizem ser cristão e não estão agradando a Deus. Mas pensando para os de fora, sabe, da igreja, eles não. Eles esperam muito
da gente. Eles esperam muito que a gente tenha essa parte assim de, digamos, perfeição ou então de santidade, porque falamos que somos cristãos, porque falamos que vão para a igreja, né? Então, vão ser julgados, por exemplo, você vai e peca, não vou dizer o nome de... Existem vários pecados, então você vai e peca. E aí a pessoa que está lá de fora e não vai para a igreja e não ouve a palavra, ou não tem alguém para dizer assim que somos pecadores, todos somos pecadores, todos erramos, ou tem uns que amam uns aos outros e tudo isso, não vai para a igreja, não ouve isso. E aí ele vai julgar não pela palavra, porque o de fora não sabe por completo, mesmo que saiba da palavra, não sabe por completo. Então, ele vai julgar por meio da sua ação e falar, você não é cristão porque você está fazendo isso, ou porque você fez isso, porque você pecou. Ah, porque você vai agir dessa forma, você não é cristão. Então, é bem complicado porque, assim, a gente quer agradar a Deus, mas também tem isso no coração do ser humano de quer agradar o outro. Então, mas essa palavra está falando que a gente agindo conforme Deus quer, a gente não está agradando o ser humano, a gente está agradando a Deus. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Eu vou amar o outro, não porque ele merece, não porque eu quero que ele me trate bem, ou não porque eu quero que ele me aceite, mas porque eu quero agir conforme a palavra de Deus, eu quero agir conforme Deus quer. Então a gente não deve, nossa visão e até o primeiro mandamento a gente não pode esquecer, que é Deus. Mas o segundo, existe um segundo mandamento. E no Antigo Testamento fala, o segundo mandamento vai para os pais. Então, honrar pai e mãe. E Jesus vai e fala no Novo Testamento que resumiu amar a Deus e o segundo, amar o próximo. Então, Jesus acaba dando um resumo dos 10 mandamentos. Ou seja, primeiro você agrada a Deus e depois você agrada o próximo. Mas ainda tem outra coisa que a Bíblia fala, que se você não está amando o seu próximo, se você não está amando seus pais, então acaba que como você vai dizer que ama a Deus se você não está cumprindo o segundo mandamento? Então, a Bíblia fala sobre isso. Então, é algo assim que antes, como eu escrevi, que eu não tinha esse eu entendi errado, né? Escrevi aqui embaixo, por conta de que eu pensava que eu tenho que amar primeiro a Deus, mas a gente, diante disso, eu não ficava pensando muito sobre a questão do outro, eu não ficava pensando muito sobre isso, do que a palavra está dizendo, que a gente tem que também pensar no outro, a gente também tem que amar o outro. Então, é muito fácil eu pensar em mim, sabe? Mas pensar no outro que vai me ferir, ou então que já me feriu, ou que pode ser que eu esteja certa, mas mesmo assim, Deus vai falar sobre amor, perdão, respeito, e a questão de amar o outro não tem nada a ver sobre a gente esperar retorno. A gente tem que amar o outro porque Deus nos ama. Esse é o peso. Então, é complicado, porque mexe com nossa carne. Porque mexe com o nosso ego. E aí, o que vai acontecer? A gente vai simplesmente falar assim, não, Senhor, eu não tenho como amar essa pessoa, não vou amar essa pessoa porque ela não me ama, porque ela não me trata bem, porque ela não fala bem de mim. Ou então, porque ela fez isso comigo. Então, isso acontece de forma assim com o nosso coração. A gente sabe
sobre se a gente tem esses pensamentos aqui. Não é aqui. Aqui só assimila o que aqui tá sentindo e fala, né? Vem pra cá e depois vai pra boca. Mas eu vejo assim que eu mesma já cheguei a pegar e falar assim, não, já perdoei fulano, já perdoei cicrano, só que a mágoa ainda tá. Então, se a mágoa ainda tá, então não foi resolvido, porque o perdão é isso, ele apaga. E é incrível, porque quantas vezes eu peguei sobre... Eu via, lendo a palavra, eu via até pregações e falando sobre o perdão, e falando Deus nos perdoou, falando do amor de Deus, mas já cheguei, sim, em igrejas que as pessoas não tinham me perdoado, sabe? Ou seja, eu sentia em paz com Deus, eu sentia em paz diante dos meus erros, só que para a igreja não ficava em paz. E é interessante porque isso acaba nos afastando da igreja. Mas ainda assim, Deus ainda quer que a gente continue próximo, né? Estamos num tempo difícil, que há como assim estarmos próximos da igreja. Então, hoje é um tempo que a gente tem que valorizar ligação, videochamada ou qualquer outro meio de você estar em contato, de você estar, sabe, próximo da igreja. Seja indo para a igreja, né, também, porque eu acredito que tem ainda igrejas abertas que você vai e coloca a máscara e tudo, né, todo o procedimento para estar seguro e aceitável. Então, ainda assim, nem que seja pelo menos uma vez na semana é bom. Eu mesmo tenho ido, não todo domingo, né? Tem certos domingos que eu faltei, mas aí eu vou de novo, né? No próximo e tudo. Mas comigo é outro assunto, então eu não sei se certas pessoas iriam entender, porque eu vejo assim que sobre o que eu tô vivendo agora, tem sim certas, parece sim com algumas questões com outras pessoas que, mesmo que não estão, por exemplo, casados com outra pessoa de outra cultura, ainda assim pode ser que esteja vivendo a mesma coisa que eu. Mas eu vejo isso, que por eu estar vivendo algo diferente, eu acredito que muitas pessoas não vão entender. Porém, esses dias eu estava analisando, eu tenho uma Bíblia em inglês e de português eu só tenho o Novo Testamento, e na Bíblia também tem Provérbios e Salmos só. Mas o resto do Antigo Testamento eu só tenho em inglês. Então, mas eu parei para pensar assim, mesmo que eu não tenha uma Bíblia inteira em português, mesmo que agora eu tenho uma Bíblia diferente que ela é em inglês, então, ainda assim eu parei para pensar, a palavra continua a mesma, sabe? E aí a gente chega para esse versículo, como eu falei, que do começo, sobre a gente tem que amar o próximo. Eu acredito assim, Deus não quer colocar isso como a gente ser obrigado, sabe? Deus não quer que a gente haja por obrigação, mas quer que a gente haja por amor. E quando a gente estiver frente a frente com Ele, sabe? Ele vai sim analisar tudo que a gente fala, age, pensa, sabe? Todos os nossos sacrifícios, todos os nossos... tudo que a gente... como a gente agiu, sabe? E é interessante porque, assim, a gente não pensa muito sobre isso.
a gente vivendo aqui na Terra, a gente não costuma estar toda hora pensando assim, que aqui é limitado, que o tempo é limitado, né? Mas parece ser fácil, né? Tem sim um jeito de amar o próximo de uma forma fácil, com leveza, e é por meio do Espírito Santo, porque não estamos sós, ainda que, conforme a história, né? Jesus morreu, foi para o céu. Ainda assim, ele falou: eu vou deixar com vocês o Consolador, eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade. Então, não estamos sós. E é incrível porque Deus pensou na gente. Desde o começo até o final, Deus pensou na gente. E é isso, que já falei bastante sobre isso, mas eu quero trazer mais coisas, sabe, sobre isso, porque assim, muitas das vezes a gente tem uma interpretação da Bíblia e às vezes a gente pensa que está interpretando corretamente e na verdade é outra, mas quanto mais a gente vai lendo, quanto mais a gente vai vendo a palavra, a gente vai entendendo melhor, a gente vai destrinchando segredos e tesouros ocultos que já estão na Bíblia. A gente só tem que entender, a gente só tem que cada vez mais lendo e descobrindo esses tesouros que estão na Bíblia. Então, gente, espero que vocês tenham um dia abençoado, espero que vocês possam fazer a vontade de Deus, que a gente também, que eu também, venha fazer a vontade de Deus, que a gente cada vez mais venha agradar a Deus e que Deus nos ajude a isso, a fazer a vontade dele, porque quando a gente faz por conta própria, quando a gente faz por nossas forças, a gente acaba nos ferindo, a gente acaba nos machucando, mas quando a gente faz com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar, Ele mesmo vai nos consolar diante do nosso choro, diante da nossa frustração ou tristeza, né? Diante de uma atitude do outro para com a gente que não foi em amor, mas Ele tem a provisão, Ele tem o que a gente precisa, sabe? Mesmo que a gente haja em amor e acaba sofrendo, né? E acaba não sendo como a gente esperava, agindo em amor, sabe? Ainda assim, Deus tem o remédio, Deus tem a cura, Deus tem o que a gente precisa pra gente continuar fazendo a vontade dele, pra gente continuar amando o próximo, mesmo que não mereça. Então, gente, vou ficar por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.